Três coisas fundamentais para você curtir o feriadão que tá chegando, hein? Ó, primeira, máscara, álcool em gel e Apostas FC. A FC Dicas no ar com a melhor pré-rodada do Campeonato Brasileiro aqui no canal do Apostas FC. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente tá junto para mais uma rodada do Brasileirão, sempre com as dicas do nosso mito Tadioto, e a gente não para nem nesta véspera de feriadão, que seja um feriado de muitos greens. Tudo bem contigo? Acho que para você são quatro coisas, né, Tadioto? Tem chimarrão aí também, né? Aqui tem chimarrão também, mas aí quando a gente vai pro chimarrão, a gente tira a máscara, que não dá pra tomar um chimarrão usando máscara. Mas tudo bem. Vamos lá, chegamos aí na rodada número 8, né, do Campeonato Brasileiro. A rodada número 7 aí nos trouxe alguns greens interessantes. Vamos ver se a gente consegue manter essa performance que a gente vem aí, quem sabe até melhorar, trazendo umas dicas, umas análises aí que possam ajudar a galera de casa aí a fazer essas apostas no final de semana, né? Jogos legais, vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Vamos lá então, começando com o atual campeão, Flamengo, que pega o Fortaleza. Flamengo voltou, será, para o campeonato? Flamengo e Fortaleza, 1,39 pagando o Flamengo. Lembrando sempre, né, pessoal, odds aqui da Mega Pare que está conosco neste mês, aqui no AFC Dicas e também no nosso bolão. Veja bem, Gasparini, o Flamengo jogou a última partida contra o Bahia de uma forma como a gente há muito tempo não viu o Flamengo jogar, né? Com predomínio praticamente durante todo o jogo, mesmo depois que construiu um resultado com uma vantagem boa a seu favor, continua agredindo o adversário, e quando isso acontece, invariavelmente o time acaba com a produção bem importante assim, de gols, né? O que aconteceu foi que o Bahia também fez bastante gols nesse jogo aí, o que não foi suficiente para segurar o Roger Machado no cargo. O Bahia acabou perdendo o treinador, mas foi um jogo que mostrou um Flamengo mais parecido com o que a gente viu aí no ano passado, né? O Flamengo jogando para cima, enfim. A questão toda é que agora vai enfrentar um adversário aí um pouco diferente, né? Um jogo, digamos assim, mais osso duro aí pro Flamengo, né? Porque o Bahia era um time que dava bastante espaço, né? E dessa vez o Fortaleza joga um pouco diferente. O Fortaleza tem uma postura de marcação um pouco diferente. Eu não sei se o Flamengo tem essa condição aí de fazer um outro jogo na mesma intensidade que fez contra o Bahia. A verdade é que a odd do Flamengo, para mim, está muito amassada, então por isso eu prefiro passar esse jogo, né? Vamos ver se fazendo alguma coisa no live, se a gente pega alguma coisa a favor do Flamengo para esse jogo. Não faria alguma coisa a favor do Fortaleza, mas como o Flamengo já deu padrão aí para a gente entrar contra o Flamengo em algumas situações do campeonato, nessa odd para mim fica um pouco perigoso. Passaremos esse jogo. E esse duelo de alvinegros aqui, em Corinthians e Botafogo, mando do Corinthians, pagando 1,79 o Timão, 4,9 o Botafogo, que entrou na zona de rebaixamento. Então, esse jogo aqui do Corinthians contra o Botafogo, a gente tem um Corinthians aqui que desde muito tempo se propõe a jogar defensivamente, né? E ao que me parece, algumas peças aí do elenco do Corinthians não compraram a ideia do Thiago Nunes. A verdade é que o Thiago Nunes não conseguiu implantar esse futebol ofensivo que consagrou ele como treinador. A gente tem aí o Corinthians com dificuldade para produzir ofensivamente, dificuldade sobretudo nas peças de meio de campo para conseguir colocar essa bola com mais qualidade no ataque. O Corinthians joga muito nessa jogada com o Jô para fazer um pivô e esperar alguém chegar de trás. Então, é um time que, por não ter um repertório tão grande ofensivamente, fica fácil de ser marcado quando ataca. Defensivamente, o Corinthians também tem alguns problemas, porque acaba tomando muitos gols. Um time que se propõe a jogar de maneira mais defensiva não poderia estar tomando tantos gols quanto o Corinthians está tomando. E o Botafogo, por outro lado, tem aí algumas dificuldades que a gente vê também na questão de peças, né? Faltam alguns jogadores importantes aí para o Botafogo conseguir desempenhar um melhor futebol, e por isso vem oscilando bastante e acabou de entrar aí na zona de rebaixamento, precisa se mexer
o Botafogo e conseguir somar pontos para sair dessa situação. Entendo que aqui é um jogo para gols, embora sejam duas equipes que não tenham um volume tão grande assim de gols no campeonato, mas a necessidade de vitória dos dois times empurra eles para o ataque e naturalmente a gente pode ver aí uma partida um pouco over. A minha entrada para esse jogo é acima de 2, né? O over 2 asiático, se der exatamente 2 gols a gente tem a aposta devolvida, pagando 1,81, acho uma boa cotação para esse over 2 aí em Corinthians e Botafogo. Muito bem, meu caro. Seguimos aqui com a 8ª rodada do Brasileirão. Próximo jogo é Ceará e Santos. Ceará que vem embalado pela vitória no Clássico Rei 1-0 sobre o Fortaleza. E o Peixe que vem naquela, né? Contra o VAR, contra os adversários. Vem ali com o técnico Cuca tentando engrenar. Ceará e Santos, 2,42 para o Ceará na Mega Pare, 3,12 para o Peixe. A gente teve recentemente aí o jogo do Ceará contra o Fortaleza, que foi um jogo que eu achei assim que o Ceará foi bem, mas foi um jogo a nível técnico assim de qualidade um pouco abaixo, talvez porque os dois times não quiseram se expor muito, enfim, não quiseram principalmente para o Fortaleza era um jogo que era mais importante, que não podia perder. Enfim, o Ceará já tinha ganho na Copa do Nordeste. Enfim, o Ceará aí nessa questão de futebol dentro do Nordeste, o Ceará vem conseguindo fazer algo histórico aí nos últimos anos, né? Que é bater todos os seus grandes adversários aí, não só o Fortaleza, que é o clássico local, mas também o Bahia, o Vitória. O Ceará tem conseguido fazer uma campanha muito interessante aí, né? Nesse campeonato. E aqui a gente tem uma oportunidade interessante, que é a odd do Santos numa cotação aí que para mim está um pouco desajustada. O Santos, pelo futebol que vem jogando, essa odd poderia estar até um pouco mais baixa. A questão é que muito provavelmente aqui o Santos não vai com sua equipe completa, então por isso a cotação está um pouco diferente. Também por causa disso eu preferi não fazer nenhuma entrada nesse jogo aqui no pré-live, porque eu de fato não sei como o Santos vai a campo, né? O Ceará, como tu bem disse, ele está motivado, ganhou o seu jogo, o clássico, isso a gente sabe que dá um ânimo, por isso eu vou esperar para fazer esse jogo no live. Eu acho que é melhor a gente ver como esses times entram em campo, porque eu também não tenho uma leitura assim muito boa do Ceará. É um time que oscila bastante entre boas e más atuações. Vamos esperar para ver esse jogo no live, então. E o domingão começa logo pela manhã, 11 horas. Que jogo legal isso aqui, né? Talvez você não tenha tanto essa noção aí por ser do Sul, mas pra gente aqui em São Paulo, todo jogo de time grande contra o Bragantino, em Bragança Paulista, remonta lá à década de 90, os grandes times do Bragantino. O Palmeiras, por exemplo, tem uma eliminação histórica lá em Bragança Paulista, uma briga histórica também entre as torcidas que aconteceu por lá. 89, 90, 91, não vou me recordar exatamente o ano, mas enfim, por essa época, e o reencontro do Luxemburgo com a terra que o projetou. Mas enfim, Bragantino e Palmeiras, domingão às 11 da manhã, 3,7 para o Braga, estreando técnico novo, 2,09 para o Palmeiras. É um confronto que, como tu bem disse, remete muita história, né? Tem uma história bem interessante dos tempos em que o Bragantino também figurava aí como um time forte aí no futebol paulista, né? Jogou até a Série A do Campeonato Brasileiro algumas edições aí, mas a verdade é que aqui a gente tem dois times que no atual momento são também bem difíceis da gente procurar um padrão neles, né? O Palmeiras, a gente sempre fala aqui que o Luxemburgo está tendo dificuldade para encontrar um caminho para esse time aí, tem grandes individualidades, mas não tem um coletivo ainda a equipe do Palmeiras. Isso ficou visível mais uma vez no jogo contra o Internacional, onde o Palmeiras foi dominado a maioria do jogo, tomou um gol no finalzinho e acabou conseguindo fazer um gol de empate logo em seguida. Parece que a emoção do jogo ficou para os últimos 5 minutos ali, mas de fato aqui não dá para cravar esse franco favoritismo do Palmeiras. Até uma odd acima de 2 aí para o Palmeiras nesse jogo se deve muito a isso também, porque o Bragantino está hoje no Z4 do campeonato.
Não se sabe como que essa troca de treinador vai surtir efeito no grupo. Em alguns casos a gente já viu aí dentro do próprio Campeonato Brasileiro equipes que trocam o treinador e melhoram bastante, né? A motivação muda, o estilo de encarar os desafios muda bastante. Então é um jogo que a gente, de fato, não tem muita leitura sobre isso, né? Esse jogo eu quero muito assistir, mas não vou fazer nenhuma entrada para live, quero ver como que esses times vão chegar para disputar esse jogo lá em Bragança Paulista. Um grande jogo para a gente ver essa rodada. Essa briga que eu comentei foi em 89. Em 89 estava valendo a Taça dos Invictos. Se o Palmeiras não perdesse o jogo, como não perdeu, foi 1-1, o Palmeiras ficava com a Taça dos Invictos. E teve uma briga gigantesca entre a torcida do Palmeiras e a polícia militar. Teve um torcedor do Palmeiras que mordeu o cachorro da polícia. Foi só isso a briga, imagina. Imagina a situação. Bom, Inter e Bahia. Histórias do futebol. Cara, sensacional. Bragança Paulista, você vai trabalhar lá, trabalhar no meu caso jornalista, né? Mas enfim, vai assistir jogo, comer aquela linguiça, aquele lanche de linguiça ali, é maravilhoso. Inter e Bahia, domingo às 4 da tarde, o líder do campeonato recebendo o Bahia em crise, 1,52 só para o Inter. E aí, Tadioto? Eu vou te dizer, eu acho que essa odd do Inter tá até meio alta, 1,52 aqui, pelo futebol que o Inter vem jogando, pelo que apresentou na última partida contra o Palmeiras, um time desfigurado do Inter, conseguiu empurrar o Palmeiras para o seu campo defensivo, que é um adversário de camisa pesada, enfim, embora não esteja no melhor momento, foi um jogo difícil. Agora pegando o Bahia dentro de casa, muito provavelmente com sua equipe o mais titular possível, o Internacional tende a ir a campo, 1,52 é uma odd assim que eu vejo, eu acho até que está um pouquinho mais alta do que poderia estar essa odd para o Inter, mas isso também se deve à troca de técnico no Bahia, a exemplo do que a gente falou do Bragantino ali, o Bahia também a gente não sabe com que motivação que virá para esse jogo, não sei se vai ter um técnico novo apresentado já até amanhã pra gente, até domingo, aliás, para a gente ver o que isso pode fazer no vestiário do Bahia. A verdade é que contra o Flamengo, o Bahia, mesmo perdendo, conseguiu fazer 3 gols, né? É lógico que eu acho a defesa do Internacional um pouco melhor do que a defesa do Flamengo, mas o Inter também tem tomado gols aí no campeonato, a gente vê aí, mesmo nas partidas em que o Inter ganha, que vai bem, acaba tomando algum gol, muito também porque ataca bastante e deixa espaços no setor defensivo. Então aqui para mim é um jogo de ambas marcam, é um jogo que eu acho que o Bahia com o seu poder ofensivo pode sim furar essa zaga do Internacional, embora eu entenda que uma vitória do Internacional é algo muito possível nesse jogo, não sem tomar gols. E com essa odd aqui do ambas marcam a 2,40, para mim fica muito convidativo fazer essa entrada, que gosto muito do ambas marcam em Inter e Bahia. Próximo jogo é o duelo dos tricolores, São Paulo e Fluminense. São Paulo 1,88 aqui na Mega Par, o Fluminense 4,56, o tricolor que vem de uma cacetada, né? 3-0 diante do Atlético, em que pese ter jogado ali bem uma parte do jogo. Então, é justamente essa questão que me faz analisar, projetar esse confronto contra o Fluminense aí, de uma maneira um pouco diferente. Se eu fosse fazer apenas análises estatísticas, digamos assim, eu poderia pegar uma entrada para o lado do São Paulo aí, porque 1,88 é uma cotação boa para a gente pegar alguma coisa para o lado do São Paulo, embora eu ache que a linha devesse estar no 0,25 e não no 0,5 aqui nesse caso, tá? Mas o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro, um jogo onde foi muito bem até ali os 25, 28 do primeiro tempo, onde o Luciano fez um gol e esse gol foi anulado num impedimento bem complicado, foi um impedimento assim, de milímetros que muita gente polemizou depois da partida aí na imprensa esportiva, alguns inclusive dizendo que não pode ser considerado impedimento na distância daquelas, enfim. O VAR traçou uma linha e disse que o jogador estava impedido e anulou o gol. Fato é que depois desse momento, o São Paulo efetivamente desandou em campo e aí começou um domínio absurdo do Atlético Mineiro, que conseguiu construir uma vitória
não dá para dizer irretocável por causa desses primeiros minutos, mas foi uma vitória muito convincente e de muito bom futebol. O Atlético Mineiro, para mim, segue sendo um dos candidatos ao título nessa edição do campeonato. Mas a verdade é que o São Paulo mostrou muita fragilidade, principalmente emocional, depois que o seu gol foi anulado, e aí acabou cedendo espaço e tomou 3-0 do Atlético Mineiro. O Fluminense tem mostrado uma coisa que para mim é bem interessante, que é a tranquilidade quando é atacado pelos seus adversários. A gente já via isso na filosofia de trabalho do Odair Hellmann quando ele treinava o Inter. O Inter era um time que suportava bem a pressão dos seus adversários, e isso a gente já está começando a ver no Fluminense também. É um time que, mesmo sendo bastante atacado durante os jogos, suporta bem a pressão e quando consegue sair no contra-ataque, consegue sempre ser perigoso, né? Contra esse time do São Paulo, que tem dificuldades grandes defensivamente, que perdeu muito com a saída do Daniel Alves, que fraturou o braço e vai ficar um tempo fora, esse jogo aqui, para mim, tem cara de Fluminense aprontando para cima de São Paulo, tá? A minha entrada para esse jogo vai ser Fluminense ou empate, pagando 1,89. Acho que essa odd até poderia estar uns 3, 4 ticks mais para cima, seria interessante, mas ainda assim acho que tem valor 1,89 para Fluminense ou empate contra o São Paulo nesse jogo aqui. Galera, se liga lá no canal do Telegram, hein, do Apostas FC, tem muito conteúdo por lá, o Tadioto passa algumas piques, eu tô por lá todo dia também com o AFC News, é um giro sobre o noticiário esportivo, o que aconteceu de mais relevante no dia anterior e o que vai acontecer naquele dia, mais ou menos às 9 da manhã, sempre por lá. O link para você entrar lá no nosso Telegram tá aqui na descrição, vale a pena. Próximo duelo aqui, próximo jogo, Tadioto, Vasco e Paraná. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vasco 2,39. Paraná não, né? Vasco e Clube Atlético Paranaense. Perdão, torcedores do Furacão. Aliás, sabe que o torcedor do Atlético Paranaense odeia quando você fala assim, Atlético do Paraná, né? Porque Paraná é outro clube. Paraná tá na Série B. Então, Vasco e Clube Atlético Paranaense. 2,39 para o Vasco, 3,08 para o Furacão. Acho que essa odd aqui as odds estão justas aqui, também equilibradas. Acredito que é um confronto bem equilibrado esse aqui. O Vasco leva uma leve vantagem por estar jogando em casa, obviamente, mas é aquele negócio, né? Quando começa essa ciranda de treinadores, o Atlético Paranaense foi outro clube que já demitiu o treinador no início do campeonato. Quando começa essa ciranda de treinadores, a gente leva um tempo, aí umas 2, 3 rodadas pelo menos, até ver como esses novos treinadores vão se comportar. Se isso dá um choque de ânimo na equipe, se isso muda um pouco a postura tática dentro de campo, porque às vezes a troca de treinador ela acontece justamente em virtude disso aí. Então, assim, o Atlético Paranaense, para mim, eu ainda tenho alguma dúvida sobre como o Atlético Paranaense vai a jogo, mas é um time que, por tudo que construiu nas últimas 2 temporadas aí, é um time que não consegue abdicar de atacar. Então, pode sim ter muitos problemas a níveis defensivos, embora tenha um ótimo goleiro, a defesa como um todo do Atlético Paranaense tem tido dificuldades aí nesse início de campeonato. Embora tenha perdido peças no setor ofensivo também, o Atlético Paranaense é um time que gosta de atacar, que tem isso como virtude, né? E o time do Vasco é aquele time franco atirador. Não importa tomar sufoco atrás, não importa se tomar 2, 3 gols, vai fazer 3, 4. Então, essa característica que o Vasco tem de tentar sempre colocar o seu adversário em dificuldade no setor defensivo e obviamente vai abrir muitos espaços, faz com que esse jogo aqui para mim seja um dos melhores jogos para assistir nessa rodada, de futebol bem aberto mesmo, os dois times tentando o gol durante o jogo todo. Por isso, para mim, esse jogo aqui é um dos jogos mais over dessa rodada aqui, né? A gente tem o Cano no Vasco marcando gol praticamente todo o jogo, a gente tem o Ribamar, que é um jogador que tem entrado, sempre tem tido boas participações, tem o Bastos, que é um jogador também no Vasco que tem um chute de média e longa distância muito bom. Do lado do Atlético Paranaense tem alguns jogadores também com características parecidas, né?
Aqui, para mim, é um jogo de over. Eu optei pelo mercado de ambas marcam, pagando odd 2. Aqui também acho uma cotação interessante para a gente pegar ambas marcam nesse jogo aqui. Mas se você quiser pegar um over, dê uma olhada aí no over 2, o over 2,5 também deve estar com uma odd bem interessante, esperando para pegar aí os 5 minutos, 8 minutos do primeiro tempo, ela já dá uma subida interessante, vale a pena também. A minha entrada, ambas marcam a odd 2 em Vasco e Paranaense. Tadioto, nosso próximo jogo aqui é Atlético Goianiense e Grêmio. Nesse momento aqui, as odds são as seguintes no mercado 1x2. 4,66 para o Atlético, 1,87 para o Grêmio. É errado dizer que se o Atlético Goianiense não tivesse aprontado para cima do Fluminense, essa odd do Grêmio estaria mais baixa, ou não tem nada a ver? A odd do Grêmio tem a ver apenas com o desempenho do Grêmio e não necessariamente a ver com o desempenho do adversário, nesse caso, o Atlético Goianiense. Nesse caso, especificamente, eu acho que a odd do Grêmio tem a ver com o Grêmio mesmo, porque o Grêmio não está bem, o Grêmio tem tido dificuldades no campeonato. Assim, a gente é um time que tinha muita expectativa no início do ano, né? Muitas pessoas colocavam o Grêmio como favorito aí para chegar no Campeonato Brasileiro, como por sinal todo ano o Grêmio chega com um certo favoritismo, mas acaba sempre de alguma maneira abrindo mão do campeonato e ficando aí na disputa por vaga de Libertadores apenas. Só que isso está acontecendo muito cedo, né? A gente vê o Grêmio aí já está ali por perto do Z4, está em 15º ou 16º, não sei, na tabela. Está numa situação bem complicada já o Grêmio. Perdeu um jogo em casa para o Sport Recife na última rodada de maneira incrível, né? Teve bastante volume, mas não teve qualidade para conseguir buscar o resultado. Muita bola. Me deu um belo de um head. Eu vou te dizer o seguinte, não é um jogo que eu queira trabalhar justamente por causa disso, sabe? Eu não sei se o Grêmio vai ter a indignação necessária para buscar esses 3 pontos contra o Atlético Goianiense. Fora de casa é uma missão difícil, porque o Atlético Goianiense é um time que oscila bastante e que tem uma motivação grande quando joga contra os times mais favoritos aí do campeonato, o vídeo que fez contra o Flamengo, né? Então não vamos mexer nesse jogo aqui. Vamos esperar, vamos ver como é que o Grêmio reage aí a esse mau momento. Vamos ver se vai se mexer para sair dessa situação. Não quero trabalhar esse jogo, pelo menos não no pré-live. Se pintar alguma coisa, a gente manda no Telegram lá depois. Grêmio é o 16º, antes da rodada começar. Tadioto, o cronômetro está correndo muito rápido. Vamos lá com Coritiba e Atlético Mineiro. Coxa 4,38, Galo 1,84. Este Galo imparável do São Paulo, hein? Para mim tá muito boa essa odd a 1,84 do Galo aqui. Tem que confirmar aí as escalações para ver se o Galo vai completo contra o Coritiba aqui. Mas mesmo fora de casa, essa cotação aqui do Galo, pelo que vem jogando para mim, é aí na faixa de 1,60. Então 1,84 aqui para mim tem muito valor pro lado do Galo. O Coritiba que trocou treinador, mas está com problemas ainda. Óbvio, é um time que não tem como fazer uma campanha brilhante assim, só com as peças que tem, precisaria qualificar um pouco mais seu elenco, tem dificuldades em relação a isso também, porque com toda a questão da pandemia e a situação financeira do Curitiba, que já não era boa também, já se agravou, né? Mas a verdade é que a gente tem o Atlético Mineiro jogando muita bola, meteu 3-0 no São Paulo aí, que era o vice-líder do campeonato, então a gente tem que cuidar muito do Atlético Mineiro. Para mim, esse Atlético Mineiro Moneyline a 1,84 tá muito bom, então vamos pegar essa entrada aqui. Atlético Mineiro para vencer, pagando 1,84 é a entrada para esse jogo aí. E o último jogo da rodada, Sport Clube do Recife e Goiás, 1,91 para o Sport. Deixa eu colocar bonitinho aqui. 4,28 para o Goiás. Só antes, Tadioto, não pode esquecer, né, Rodrigo? Curte nosso vídeo, dá aquele like, dá aquele joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso aqui no canal do Apostas FC para você ficar sabendo de primeira mão sempre que um vídeo novo vai pro ar, tá beleza? Tua análise de Sport Goiás, Tadioto? Não tenho análise para Sport Goiás, embora os dois times tenham feito aí bons jogos aí na última rodada. Esse jogo é um jogo que eu não trabalharei, porque de fato eu não consigo ter boa leitura desses dois times, porque às vezes eles fazem jogos muito bacanas, né? Às vezes eles fazem jogos
muito ruins. O caso do Goiás, na última rodada, se não me engano, foi contra o Corinthians, acabou tomando um gol no finalzinho, mas fez uma boa partida o Goiás. E o Sport Recife contra o Grêmio, não vou nem falar, né? O Sport conseguindo uma vitória contra o Grêmio fora de casa para as pretensões aí do campeonato é algo excelente para o Sport. Mas agora eles têm um confronto aí que, para mim, no meu entender, é um confronto direto na parte de baixo da tabela. E eu não sei o que esperar dessa partida. Se o amigo que nos acompanha aí tiver algumas informações sobre o Sport ou sobre o Goiás, por favor, deixem nos comentários também para nos ajudar a construir uma análise desse jogo, beleza? Não traremos nada para esse jogo pré-live aqui. Acho que era isso, né? Concluímos a rodada depois de muita conversa aqui, né? Muita história e tudo mais. Mas é claro que a gente tem que manter a tradição. Então, rapidamente, eu estou de olho no cronômetro aqui que marca o tempo do programa. Eu já sei que o pessoal da produção vai falar que eu estourei o tempo e aí eu vou falando e ficando mais tenso para poder colocar essa tela. Vai dar certo? Será que vai? Deu! Vamos lá, tela do nosso bolão. Rapidinho, então, Tadioto, Flamengo e Fortaleza para você. Flamengo. Opa, deixa aí, agora sim. Corinthians e Botafogo. Empate. Ceará e Santos. Santos. Bragantino e Palmeiras. Empate. São Paulo e Fluminense. Fluminense. Inter e Bahia. Inter. Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Empate. Atlético Goianiense e Grêmio. Grêmio. Troca o Renato Gaúcho pelo Luxemburgo? Assim, pau a pau? Vai, eu te mando um, você manda o outro. Não, falarem fora Renato ainda é muito cedo para isso. Vamos esperar mais uns 8 ou 9 jogos aí. Se quiser, eu topo. Sport e Goiás. Goiás. E ainda manda o Gagliotti de brinde. Coritiba e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E o desempate aqui, over ou under no jogo do Coxa? Over. Nosso bolão tá no ar, bolão com o patrocínio da Megapar. Você entra lá no futebolfc.com, tem todas as nossas ações e, claro, o link tá aqui na descrição. Deixa eu tirar, valendo R$5.000, hein? Até caiu outro. R$5.000 por rodada no nosso bolão do Campeonato Brasileiro. Hoje deu certo, rapaz. Estamos no mesmo tamanho aqui na tela no nosso encerramento. Então é o seguinte, lembra das 3 coisas? A FC Dicas já foi. Você já pegou as dicas para a rodada 8 do Brasileirão que acontece neste feriadão. Então não se esquece, para curtir o feriadão, álcool em gel, máscara, muita proteção, muita gestão de banca e, claro, com as dicas do... Ele aqui, ó. Tadioto. Meu caro, forte abraço, a gente se encontra por aí, hein? Valeu, Gasparini. Grande abraço e até a próxima rodada. Até a próxima aqui no canal do Apostas FC. A melhor pré-rodada do Campeonato Brasileiro é sempre por aqui. Bom feriado para todo mundo. Um abraço.